Marcos capítulo 4, vamos ler do versículo 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, leia comigo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Seja abençoada a leitura da palavra, nosso Deus e nosso Pai. Ajuda-nos, Senhor, na meditação agora, na Tua palavra. E que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, nos conceda a Tua graça, de modo a ouvirmos a Tua voz, sermos edificados nesta palavra, consolados, encorajados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. A Bíblia afirma que Deus é bom, e nós concordamos com esta afirmação, com esta verdade de que Deus é bom. Não uma vez ou outra, não de acordo com a situação. Ele é bom quando nos faz o bem, e Ele não é tão bom assim quando as coisas que nos acontecem são ruins. Deus é bom o tempo todo. A bondade absoluta de Deus, ou sua pureza, é um aspecto da santidade de Deus. O que significa dizer que ele não pode ser tocado, nem manchado pela maldade, não pode ser tocado, nem contaminado pelo mal do mundo. Quando Abacuque questionou o fato do Deus Todo-Poderoso escolher e permitir que a Babilônia, uma nação cruel e pecaminosa, castigasse a nação de Judá, uma nação menos perversa do que a Babilônia, Abacuque disse a respeito desse Deus o seguinte: tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Como que o Senhor vai permitir que essa nação venha trazer justiça ou fazer justiça contra o teu povo? Em outras palavras, era o que ele estava inquirindo de Deus. Abacuque 1,13. Tu és tão puro, tu és tão bom, tu és tão justo, tão separado deste mundo, de tudo que existe, tão separado da criação, ao ponto de não poder suportar o mal. Tu não toleras a opressão, e como é que o Senhor vai permitir isso? Deus é bom, meus irmãos.
Ele sempre sabe o que faz. Apesar de nem sempre conseguirmos ver a bondade dele nas circunstâncias da vida. A história que eu vou contar agora eu ouvi de um outro pregador, e me perdoe se vocês já tiverem ouvido, Havia um súdito que sempre dizia para o seu rei que Deus é bom. E um dia eles saíram para caçar, e durante a caça, um animal feroz atacou o rei, e ele foi ferido gravemente e perdeu o dedo mínimo de uma das mãos. O súdito ficou triste e desconsolado pelo que aconteceu, mas, apesar disso, ele disse ao rei: lamento, meu rei, mas Deus é bom. Alguém estava preocupado em perder a hora do culto. Acontece. Mas o rei considerou aquilo um absurdo, um abuso. Eu perco o meu dedo, o dedo da mão, e você vai dizer que Deus é bom? Então, o rei mandou prender o seu servo, o súdito. E então, no outro dia, numa nova caçada, o rei foi capturado por uma tribo de índios antropófagos, daqueles índios que se alimentam de partes humanas e que sacrificam pessoas. Na hora do sacrifício, o responsável lá, o cacique, percebeu que o rei era defeituoso e, portanto, imperfeito, porque lhe faltava um dedo. Mandou soltar o rei e foi procurar lá um outro para o seu sacrifício. Ao voltar para o palácio, o rei mandou soltar o seu súdito e disse para ele a verdade: Deus é bom. Mas tem algo que me intriga, e eu gostaria que você me respondesse. Se Deus é mesmo bom, por que Ele deixou que eu lhe mandasse para a prisão? O súdito então respondeu: meu rei, Deus permitiu que o Senhor me mandasse para a prisão, porque se eu estivesse contigo, eu é que seria sacrificado por aquela tribo. Deus é mesmo muito bom. Meus irmãos, na vida acontecem tempestades temporais, ciclones extratropicais, alagamentos, desabamentos, terremotos, rompimentos de diques e barreiras, acidentes terrestres, aéreos, marítimos. Todavia, as circunstâncias da vida não anulam, não alteram a bondade de Deus. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus. Existe um ditado popular que afirma que depois da tempestade vem o quê? Depois da tempestade vem a bonança. Alguém brinca e diz que depois da tempestade vem a ambulância. Depois da tempestade vem a bonança. Depois da chuva, às vezes depois de uma garoinha, uma chuva fina, ou depois de muita chuva, uma chuva torrencial, a gente pode
admiraram um lindo arco-íris aparecendo no céu, como aconteceu lá em Gênesis, após o dilúvio. Depois de 40 dias e 40 noites de uma chuva catastrófica, destruidora, foi possível se avistar um arco-íris. Deus colocou o arco-íris como um sinal da sua bondade, como um sinal da sua aliança, como um sinal do seu gesto de recomeçar. Deus está sempre pronto a dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Faz alguns dias eu saí para um retiro com pastores, com alguns amigos, em Atibaia, em São Paulo. Fui muito abençoado na comunhão dos irmãos, alguns pastores batistas, outros presbiterianos, 2 pastores da Nova Vida e de outras denominações. Eu ouvi lá uma canção chamada Bondade de Deus e comecei a tentar aprender, a tentar ouvir esta canção e pedi ao Claudir para ensaiar com o pessoal do louvor. Minha esperança era que eles ensaiassem no domingo passado e que a gente pudesse cantar esse louvor hoje com a igreja aqui, mas não consegui que ela ficasse pronta para hoje. Eles vão ensaiar hoje para cantar à noite, mas a gente vai ter a oportunidade de cantá-la em breve, se Deus quiser. Eu então comecei a me preparar para refletir e estudar sobre a bondade de Deus. E Jesus, incidentemente, ao longo dessa semana, várias pessoas me mandaram uma mensagem que viram no YouTube, um vídeo de uma mensagem que eu preguei lá em Nova Iguaçu em 2012. E as pessoas falando: poxa, parece que o pastor pregou hoje essa mensagem, parece tão atual. Eu falei: mas a mensagem de Deus, a palavra de Deus é atual, é sempre atual, ela nunca muda. E então eu decidi compartilhar esta mensagem com alguns ajustes com os irmãos nesta manhã. Vamos dar uma olhadinha no texto e vamos fazer algumas considerações sobre esse texto. Um pouquinho antes do versículo que nós lemos, no capítulo 3 e no versículo 7, Marcos diz que Jesus está na Galileia. A outra margem do lago, conforme nós vemos no capítulo 5, no versículo 1, é a região dos Gerazenos, uma região formada por 5 cidades, no caso, por 10 cidades, chamadas aí de Decápolis. Os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, no caso conhecido como Decápolis. Eles então se despedem das pessoas, entram no barco e seguem viagem. E durante a sua viagem, então se levanta um grande temporal ou uma grande tempestade. Para entendermos um pouquinho, o Mar da Galileia, ele fica a cerca de 213 metros abaixo do nível do mar. Tem cerca de 21 quilômetros de comprimento e cerca de 13 quilômetros de largura. É bastante extenso o Mar da Galileia. E numa de suas extremidades tem um vale profundo cercado de rochas. O vento, então, se afunila através das colinas que cercam o Mar da Galileia e, através deste vale, pode açoitar o lago, provocando
repentinas e violentas tempestades. E então, no dia da viagem ali, durante o percurso que os discípulos estavam fazendo com Jesus, naquele barco, uma grande tempestade lhes sobrevém, ao ponto do barco começar a se encher de água. Alguém já teve a oportunidade de estar no barco e o barco começar a encher de água? Já? Dá uma tranquilidade, né? Uma paz assim. Bate o medo, né? O pessoal é muito corajoso quando entra. Não, quer saber, não quero nem tomar conhecimento de colete salva-vida. Começa a aparecer uma gotinha d'água e já está todo mundo rapidinho. Cada um está querendo pegar o seu colete salva-vida. Então, meus irmãos, o barco começou a se encher de água. Os discípulos ficaram apavorados. Reclamaram a Jesus. Foram acordá-lo. Acordaram o mestre, diz aí o versículo 38. Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa? Então Jesus acorda e repreende todo mundo. Repreende o vento, repreende o mar e de canja repreende os discípulos também. E no final eles ficam maravilhados, apesar da repreensão, com essa maravilha que Jesus faz. Algumas lições que a gente pode tirar desse texto, meus irmãos. A primeira lição é que temporais e tempestades são inesperados. A gente segue viagem pela vida. A gente nunca está esperando o temporal. A gente nunca está esperando tempestade. A premissa que a gente tem, a expectativa que a gente tem sempre é de que a gente vai nessa vida em mar de almirante, é isso? É mar de almirante, não? Que a gente vai pelo mar da vida com o mar de almirante, com as águas sempre calmas, sempre tranquilas, e que vai ser assim a vida toda. Mas não é assim a vida. A vida não é assim. Exatamente como o mar, né? Se quem gosta de praia, quando a gente está na praia, fica lá na areia, tomando um bronze, pegando um bronze, e a gente fica observando, e vem as marolinhas, vem umas marolinhas, e a maré está lá longe, daqui a pouco vai subindo, as ondas começam a ficar mais volumosas, mais agitadas, a maré vai subindo, daqui a pouco a gente tem que, de uma hora para outra, levantar e tirar a toalha e levantar ali a barraca e tirar as coisas, porque a água sobe, a maré sobe, o mar se agita. Assim como as tempestades, meus irmãos, como eram as tempestades no mar da Galileia, assim também as tempestades da vida são repentinas, são inesperadas. Lá era um conjunto de coisas que provocavam as tempestades, era a questão topográfica, os ventos gelados que vinham do Monte Hermon, entre outras coisas, que causavam o temporal repentino. Hoje nós temos também vários fenômenos, o El Ninho, a Laninha, porque tiveram que inventar também uma feminina para o El Ninho, né? Coisas desse tempo. Zona de convergência do Atlântico Sul, frente fria, massa de ar polar, ciclone extratropical.
terremotos, enfim. Mas as tempestades e os temporais da vida, meus irmãos, ilustram coisas inesperadas, ilustram coisas perigosas, coisas que estão para além da nossa capacidade de prever, que estão para além da nossa capacidade de controlar, coisas que nos acometem, que nos sobrevêm. As tempestades e os temporais da vida podem ilustrar para nós doenças, enfermidades, crises conjugais, desemprego, acidentes, luto, perdas, problemas na vida dos filhos, que nos trazem preocupações. Essas coisas são inesperadas e nem sempre são fáceis de administrar. Os temporais não mandam aviso prévio. Seria bom se chegasse um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, avisando previamente dos problemas que nós iríamos enfrentar. Não recebemos mala direta. Eles não escolhem data. Pode acontecer no Natal, pode acontecer no dia do aniversário, pode acontecer no Ano Novo, uma data importante para a família. E muitas vezes esses temporais nos deixam atônitos, perplexos, nos deixam abalados, nos deixam amedrontados, assim como aconteceu com os discípulos. E nessas horas, irmãos, eu acho que ninguém se sente preparado. Ninguém acha, eu tenho MBA em dificuldade, eu já estou preparado, estou calejado, pós-doutorado em tempestades no meio do mar. Ninguém está preparado para tragédias repentinas. Em momentos assim, só podemos contar com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus e com a segurança de que Deus é fiel, de que Deus é bom, Ele não muda. E então ainda temos a possibilidade de orar. Ainda temos a possibilidade, graças a Deus que temos a possibilidade de orar. Eles clamaram a Jesus, eles correram para Jesus, eles foram acordar o Mestre e foram clamar a Ele. Graças a Deus por isso, que a gente pode orar e a oração pode muito em seus efeitos. Como já foi dito por aí, quando o homem trabalha, quando o homem ora, Deus trabalha, Deus age, Deus intervém. Os temporais da vida nos causam algumas tensões. Os temporais da vida nos fazem pensar. Ao entrarem no barco, os discípulos estavam obedecendo a ordem do Mestre. Não é isso que diz o texto? Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Não foi uma pescaria que os amigos combinaram, os 12 falaram: vamos pescar, vamos jogar uma linha por aí, ver se a gente pega um peixinho. Não era um dia de brincadeira, não era um dia de lazer, não era um dia de férias. E algo que eles planejaram para recreação, para diversão. Eles estavam entrando no barco, obedecendo uma ordem do Mestre. Eles estavam atendendo um convite, um chamado dele, e um convite de Jesus era uma ordem, estavam fazendo a vontade dele. Naquele momento eles estavam onde Jesus queria que eles estivessem. E eles enfrentaram o temporal.
Às vezes as pessoas dizem: se você está passando por isso, é porque você está em pecado. Se você está passando por isso, é porque você está em desobediência. Se você está passando por isso, é porque você não tem fé. É fácil falar da vida dos outros. É fácil julgar o que os outros estão passando e encontrar uma razão e um motivo para o sofrimento dos outros. Nada disso, meus irmãos. Pode ser que venha um temporal, que venha uma tempestade, mesmo quando você está obedecendo a Jesus. Vêm temporais e tempestades, não porque você não tem fé sempre, porque você tem fé, porque você é da fé. Pode vir um temporal, pode vir uma perseguição por causa da fé e não por ausência dela. Quem anda pelo caminho certo, meus irmãos, quem anda na mão correta da vida cristã, também enfrenta tempestades, também enfrenta temporais. Está passando por isso, é porque talvez Jesus já tenha deixado, Jesus já tenha saído da vida dessa pessoa há algum tempo. Jesus estava no barco com eles. Jesus estava lá. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Jesus estava no barco. A gente canta: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Mas o temporal, antes de passar, vem. Cristo está no barco. Seria bom, e muita gente talvez gostaria de poder cantar: com Cristo no barco tudo vai muito bem. E não tem temporal, mas tem temporal. O temporal passa, mas antes ele nos alcança. Ele nos pega no meio do caminho. Ele nos atinge, ele nos assusta, ele nos deixa apreensivos, ele nos deixa com medo, ele nos deixa ansiosos. O fato de Jesus estar conosco, meus irmãos, e de consequentemente nós estarmos com Ele, não nos livra de enfrentar temporais, não nos livra de enfrentar ciclones, alagamentos, desabamentos, destruição. Recebi um pedido de ajuda de uma igreja, de uma Assembleia de Deus, em Lajeado, se não me falha a memória, lá no Rio Grande do Sul. Eles foram atingidos, a cidade foi muito atingida, as imagens são assustadoras. Eles estão pedindo ajuda para socorrer as pessoas. Estão pedindo doações. Cristãos daquela igreja provavelmente foram atingidos. E de outras. Cidadãos daquela cidade foram atingidos. Muitos cristãos estão sofrendo nesse exato momento em que nós estamos aqui, abrigados e seguros nesse lugar agradável, ar-condicionado, temperatura amena,
alguns dormindo, porque o pastor fala tão devagar, tão baixinho, que faz a gente dormir, né? Alguns sentindo frio. Quer que desligue, gente? Não? Então você protege aí quem está do seu lado precisando de um abraço, precisando de um aquecimento. O fato de Jesus estar conosco e de em contrapartida nós estarmos com Ele, não nos livra de enfrentarmos temporais, de enfrentarmos ciclones, alagamentos, terremotos. Nesse retiro que eu fui, conheci um pastor que trabalhou como missionário na África por muitos anos. Jovem. E eu não sei se você sabe, mas nós temos amigos, conhecemos amigos que foram para a África, e quando ele vinha visitar a gente aqui, ele falava da quantidade de malárias que ele já tinha pego. Tinha um que, na última vez que eu vi, ele falou, eu já peguei mais de 30 malárias. Eu já peguei malária mais de 30 vezes, né? Eu não sei se existe mais de 30 malárias. Deve ser tudo a mesma coisa. Mais de 30 vezes. E esse pastor, jovem, cheio de vontade de servir ao Senhor, pegou malária mais de 50 vezes. E ele não queria deixar a obra, ele não queria que a obra paralisasse. Então, havia uma injeção que você tomava e ela era tipo levanta-cavalo. Ele tomava aquela injeção, no dia seguinte ele estava de pé de novo para o trabalho. E ele foi fazendo isso várias vezes. Ele voltou do campo missionário porque os seus rins foram para o espaço. Aquelas injeções destruíram os rins dele. Mas ele estava fazendo a obra de Deus. Ele volta para o Brasil e assume uma igreja, uma grande igreja em São Paulo, numa cidade grande de São Paulo. Começa a fazer hemodiálise e os médicos encaminham ele para transplante. E naquele momento do seu sofrimento, a igreja diz, nós não vamos sustentar o pastor e ajudá-lo durante o seu tratamento. Ele perde os rins, perde o apoio da sua igreja, passa pelo transplante, os médicos colocam um novo rim nele e o rim não funciona. Ele está com 3 rins no corpo, os médicos estão querendo instalar um 4º rim, porque o terceiro não funciona. Bom, perfeito, testado, mas no corpo dele não funciona. Ele está com 3 rins sem funcionar, tendo que fazer hemodiálise. Ele estava fazendo a obra de Deus, trabalhando para Deus, ele volta e assume uma igreja que é a igreja de Deus. Deus envia um doador e ele recebe um rim cheio de gratidão, porque ele crê que é um milagre de Deus. Coloca o rim não funciona. Como que você acha que fica o coração de um ser humano? De um pastor, se sentindo nesse momento totalmente desamparado. Mas apesar de tudo, ele sabe que Jesus é a única esperança que ele tem. Mas isso não impede de que ele sinta medo. Ele está com medo de Deus. Porque ele trabalhava para Deus, ele volta e assume a igreja de Deus, ele recebe um rim dado por Deus, e parece que Deus não está querendo completar algo na vida dele. Parece, não estou dizendo. Ele está com medo de Deus.
Como talvez os discípulos tenham ficado naquele momento ali com medo. O segredo não é deixar de ir para a missão, para o campo missionário. Então, tá vendo? Tá vendo? Ainda quer mandar meu filho lá para a missão. Tem um monte de variantes aí, né? Decisões que a gente toma e às vezes não pergunta para Deus, né? Essa injeção, será que precisava? Será que não era melhor esperar uma semana de cama até a malária passar? Tem uma série de variantes aí que não vem ao caso, de variáveis. Mas ele certamente teve, ao experimentar o medo, seus momentos de questionamento. É natural. O que os discípulos perguntaram para Jesus? Versículo 38. Não se importa? Mestre, o Senhor não se importa? O Senhor não está vendo isso que eu estou passando? O Senhor não liga? Não se importa que pereçamos? Não se importa que sejamos destruídos? Não se importa que soframos? Não se importa que choremos? O Senhor não se importa? E por que os discípulos fazem essa pergunta? Tem uma razão para eles fazerem essa pergunta? Como há razão também para os nossos questionamentos quando ficamos pensando se Deus não se importa com aquilo que nos acontece? Jesus responde a essa pergunta mostrando que o medo dos discípulos é maior do que a confiança deles nele. O medo que eles têm de fracassar, o medo que eles têm de perecer é maior do que a confiança que eles têm com a presença de Jesus no barco. Porque Jesus está presente, porque Jesus estava com eles, mas ainda assim eles sentiram medo. Quando fizermos perguntas para Jesus, paremos um pouquinho para ouvir, porque pode ser que Ele também tenha perguntas para fazer para nós. Porque Ele faz no versículo 40 também perguntas. Qual a pergunta? Por que vocês são tão medrosos? E o que mais? Como é que vocês não têm fé? E não é só não têm fé, como se fossem neófitos, como se fossem principiantes na caminhada, é como é que vocês ainda não têm fé. Depois de tanto tempo viajando comigo, depois de tanto tempo andando ao meu lado, andando na minha presença, depois de tanto tempo no meu discipulado, na minha sala de aula, aprendendo de mim, como é que vocês ainda não têm fé? Jesus repreende os discípulos por eles serem medrosos, irmãos, e ele revela o principal antídoto contra o medo, que é a fé. A fé é o principal antídoto contra o medo. A fé é o principal antídoto contra o mundo. A fé é o principal antídoto contra o mal. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Os discípulos estão certos em recorrer a Ele, em buscar socorro nele, mas eles são exortados a respeito do seu medo e de se sentirem abandonados por Deus. Como que vocês podem achar que eu vou abandoná-los se eu estou com vocês? Isso deveria servir de consolo. E nisso deveria estar a segurança de todo aquele que crê. Nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Temporal tem data, tem prazo para começar e passar. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, mas depois veio o 41º dia e então o arco-íris. Tudo passa. Tudo passa. Então Jesus se levanta, repreende o vento e diz ao mar: acalme-se. Fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. O mar ficou sereno. E então os discípulos perguntam de novo no versículo 41. Agora é uma pergunta de encantamento. É uma pergunta de rendição depois do milagre feito. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Depois do milagre feito, acalmado o vento, controlado o mar, cessado o temporal, então os discípulos maravilhados fazem a pergunta certa: quem é este? Quem é este que governa soberanamente a natureza? Quem é este que está no barco com a gente e a gente falha em confiar nele? Quem é este que controla todas as coisas, todos os eventos da vida? Quem é este? Ó Senhor, Moisés perguntou: quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que acalma o mar, que aquieta o vento, que controla os furacões, que opera as maravilhas? Quem é este? Só existe um que é igual a esse Deus, ao Deus de Moisés. Só existe um, é Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Jesus é Senhor, Jesus é soberano, Ele é aquele que tem a palavra de poder, pela qual sustenta o universo. Hebreus capítulo 1 e versículo 3 fala disso. Ele é o único Deus digno de nos prostrarmos, de nos rendermos diante dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas que existem. O acalmar da tempestade, meus irmãos, neste texto, prova que este homem, Jesus, este que está no barco com os discípulos, ele é verdadeiramente homem, mas ele também é verdadeiramente Deus. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Irmãos e irmãs queridos, o cristão, o servo,
ou a serva que anda com Jesus pode também enfrentar temporais assustadores na sua vida. Jesus passara todo aquele dia ensinando aos discípulos sobre as coisas do reino, através de parábolas. Mas agora no barco, no meio do temporal, eles teriam uma lição prática. E a lição prática é: Jesus está sempre conosco. Ele está sempre conosco. Ele disse isso: eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim. Não há um único dia nesta vida que a gente possa dizer: Jesus tirou folga hoje, Jesus não está comigo. Eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E Ele tem poder para nos livrar. E o texto nos mostra que Ele não impede que venha a tempestade. Ele não impede que venha o temporal. Mas Ele está conosco mesmo no meio da tempestade. Mesmo no meio do temporal. Mesmo no meio da dor. Mesmo na hora da doença. No temporal, na tempestade, ou na alegria, na festa, na comemoração do aniversário, não importa. Jesus está sempre presente. Ele está no controle. Bendito seja o nome do Senhor. E nós podemos confiar em Jesus sempre, também nos temporais da vida. Amém. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, cantarei na bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Cantemos a bondade de Deus. Cantemos a misericórdia de Deus. Ele não muda, irmãos. Ele não muda. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Amém? Obrigado, Samuel. Fica aí, não sai não, tá? Vamos receber a oferta missionária hoje. Não fizemos isso no domingo passado. Vamos abençoar os nossos irmãos. No domingo passado, foi domingo passado à noite? Não, domingo retrasado, né? Que o esposo da Thaís e Silvano esteve com a gente, domingo retrasado. Domingo retrasado esteve conosco no culto da noite o Bucari Yameogo, esposo da missionária Thaís. Nosso compromisso foi firmado com a Thaís em 2013, se não me falha a memória. E 2013 não, acho que 2010, está fazendo 13 anos que a gente se uniu com ela. E agora a gente abençoa a família, abençoa tanto o Bucari quanto a Thaís e a Letícia, filhinha deles. E ela estava dando testemunho na hora que a gente tomou o café após a ministração. Ela falou: pastor, eu preciso dizer isso para o senhor. Eu moro de aluguel e minha casa
pertence a um muçulmano lá em Burkina Faso. Eu não posso atrasar o meu aluguel, porque seria um testemunho muito ruim para alguém a quem a gente quer alcançar com o Evangelho. E todo mês, a Igreja Cristã Nova Vida do Jardim Alvorada, eu sei que eu posso pagar o meu aluguel, porque a igreja nunca deixou de enviar a oferta. Não é assim com todo mundo, mas daqueles que nos ajudam, a Igreja do Jardim Alvorada me dá essa segurança, com o meu senhorio, de que eu não vou atrasar o aluguel, porque vai chegar a oferta de vocês. Então isso é maravilhoso, irmãos, é muito bom a gente ouvir isso e ver o quanto Deus nos usa com a nossa oferta, tá bom? Muito obrigado pelo coração de vocês. Senhor, queremos manter o testemunho, queremos manter a fé, queremos, ó Deus, poder de vez em quando atualizar esse valor, Senhor, porque foi mantido por anos, ó Deus, o mesmo valor. Só no último ano que eu corrigi um pouquinho o valor da oferta, não que não quisesse, mas pela falta de condições. Que a gente possa, Senhor, sempre ter abundância, e além do valor normal, Senhor, do valor histórico, para que a gente possa de tempos em tempos fazer uma correção e abençoar a vida deles no campo. Eu oro que o Senhor proteja e prospere a vida do Bucari, da Thaís, da Letícia, o ministério deles em Burkina Faso. Que o Senhor os guarde do mal, que o Senhor sustente a fé e o testemunho deles. Que o Senhor abençoe Márcia Barbosa Real, lá no Nepal, no ministério da Jocum, Senhor, ao qual ela pertence, edificando, treinando, capacitando missionários, Deus, ensinando, Pai, pregando e proclamando o reino de Jesus Cristo, lá, Senhor, no Nepal, no Butão e na Índia, em nome de Jesus. Também protege e guarda a vida de Márcia e de sua equipe. Deus abençoe pastor Marcos Benício lá em Portugal, e os projetos dele para trabalhar com refugiados na Europa. E abençoe, Senhor, o Lucas e a Alice, na plantação da Igreja Cristã Nova Vida lá em Juazeiro do Norte. Abençoe esse tempo de descanso, de renovo que eles estão tendo aqui, Senhor, no Rio de Janeiro. Sê com eles, cura os seus corações da dor da perda da sua filhinha, e abençoe o Estevão, e abençoe, Senhor, a bebezinha, Pai, de meses que eles receberam do Senhor. Cuida deles, e que não falte nada nas suas vidas, Pai. E durante esse tempo que eles estão longe lá de Juazeiro, usa, Senhor, os irmãos que foram nomeados, que foram, ó Deus, capacitados, investidos de autoridade para pregar a palavra, e que a igreja possa, Senhor, avançar, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Estou sabendo disso não. Convidado sim, do louvor ajuda. Glória a Deus. O Lucas vai estar com a gente, o missionário lá da plantação em Juazeiro do Norte. Ele vai pregar hoje à noite na igreja. Se você puder, seria bacana estar aqui para assistir o culto, para apoiá-lo, para também ouvir um pouco do testemunho do que Deus está fazendo lá em Juazeiro. Importante para a edificação da nossa fé, né? E sabermos que esses missionários são reais. São reais. Essas pessoas existem, todos eles. O Lucas, o único que ainda não pregou aqui na igreja, vai ser a primeira vez, mas eu os recebi
no gabinete, quando ele veio pedir o apoio para ir para o campo, e eu falei para ele que não podia, mas depois acabei abraçando, colocando ele debaixo do guarda-chuva também da igreja. Tem um outro que tá pedindo apoio para... meu pai, me fugiu o nome. Na Nova Zelândia não, mas eu vou lembrar. Vamos ficar de pé? Bota a letra aí, Claudir, pra gente. A igreja conhece, na verdade, né? Eu que não conheço, vocês conhecem tudo, né? Vamos sair cantando. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua
bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua bondade, porque tu estás comigo e tu és bom. A tua bondade me seguirá, Senhor, todos os dias da minha vida. Obrigado. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Obrigado por vocês terem paciência, ficarem até agora. Desejo para você um domingo maravilhoso, abençoado, cheio da presença dele. Domingo que vem, então, estaremos aqui para o culto da família. Eu ainda não sei quem vai ser o pregador, o convidado. O pastor Guilherme que pediu para ficar com essa responsabilidade, então ele que está fazendo a agenda. Valmir de Queimados? Ok, então, pastor Valmir, que foi ordenado aí um domingo depois do pastor Guilherme, vai estar com a gente. Professor na vida secular e também pastor. E vamos ter o café da manhã, vai ser bênção. Espero estar aqui para abraçá-los, tá bom? Para receber o seu abraço. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã e por essa presença maravilhosa do Senhor, e essa atmosfera da tua bondade, da tua pureza, Senhor, e bondade absolutas. Leva-nos em paz, Senhor, impactados e fortalecidos, encorajados, renovados, consolados e também exortados, Senhor, pela tua palavra. Leva-nos debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Amém.